Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao ateliê, ao canal Ateliê Nilza Crochê. Gente do céu, já tem o quê? Acho que uns 10 dias ou mais, né, que eu postei o último vídeo aqui pro canal. E daí dei uma sumida aí. Mas, pessoal, eu peguei uma gripe bem forte, né? O pessoal aqui em casa, meus filhos, meu pai, minha sogra, a gente pegou uma gripe bem forte. E eu não sei se por conta da gripe, né? Também eu não estava conseguindo produzir. Um pouco pelo mal-estar da gripe, sim, né? Com certeza, porque a gripe deixa a gente desanimada, né? E eu fiquei 2 dias bem assim, de cama, sabe? E daí, depois que os remédios começou a fazer efeito, daí foi rápido, né? Recuperação. E ainda tô um pouco com a voz, né? Meia fanha, né? Tô com um pouco de tosse também, mas nada que, né, atrapalhe. Mas eu percebi que mesmo depois de eu ter melhorado bem da gripe, eu começo a crochetar e eu não sei se o pozinho, né, do barbante, né, que sai ali, aquelas fuligинhas que saem, eu sinto que começa a trancar minha respiração, começa a coçar minha garganta, já começa a me dar tosse, eu sinto que parece que tranca, né? Então, eu fiquei, depois que eu comecei a perceber isso, eu fiquei uns 2 dias sem mexer com nada de crochê, nada para mim fazer esse teste, né? Para mim ver se era realmente ali uma alergia, né? Do pozinho ali do barbante, né? Conforme a gente vai crochetando, o pozinho vai, né? Vai saindo, aquelas fuligenzinhas ou aqueles pozinhos, né? Assim, não, não ficou tão quanto estava quando eu começava a crochetar, né? Porque a tosse em si eu já estava mesmo, né? Mas essa questão de sentir que parece que daí tranca, né, o nariz e a garganta, não me deu. Hoje é domingo, hoje é dia 22 do 6, tá? Eu já vou. Esse vídeo vai em tempo real, né? Como a maioria dos meus vídeos aqui no canal, eu já gravo e já posto, porque o meu tempo é muito curto para mim conseguir estar gravando. Então, sempre que eu já consigo gravar, né, eu gravo e já posto. Aí, eu fiquei, né, todos esses dias. E depois, para mim começar o retorno, né, ali pegar as coisas que tinha para fazer, tudo. Gente, eu não sei se eu coloquei muita coisa, sabe, para mim estar finalizando essa semana agora, né, que passou, porque amanhã eu já retorno a trabalhar. Para quem ainda não é novo aqui no canal, né, e não sabe, eu trabalho fora e trabalho em casa com o crochê, né, como uma renda extra. Então, eu estava de férias, né, e amanhã eu já retorno a trabalhar. Eu não sei se eu coloquei muita coisa para estar finalizando, para estar colocando já em andamento, que eu travei. Eu travei, gente. Não conseguia fazer nada. Pegava uma coisa para fazer e já via aqui minha mesa cheia de coisa para finalizar, coisa para iniciar.
Aí eu olhava aqui minhas anotações, um monte de coisa. Gente do céu, eu acho que eu não vou fazer mais isso. Eu já vi que isso não vai dar certo, porque me sobrecarregou demais, né? Eu coloquei muita coisa, cobrei muito de mim mesma, né? Ó, você tem que fazer porque você vai voltar a trabalhar, você sabe que daí o tempo é menor, né? E você precisa produzir, né? Foi basicamente isso. E daí eu não conseguia, não rendia, eu pegava um pouquinho e já me dava aquela agonia, aquela coisa de falar, meu Deus, eu não vou conseguir, não vai dar tempo, eu não tem como, não vou conseguir fazer. E sentindo essa, como se fosse uma alergia, né, aqui do barbante, mas eu acredito que não, eu acredito que era por conta que eu estava mesmo já com a cabeça muito sobrecarregada, então tudo já, né, ajuda, né. Aí o que que eu fiz? Guardei tudo, 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 tudo. Hoje tem umas coisas aqui em cima, né? Tem aqui, ó, esse tapete aqui, eu tô finalizando o bico dele. Tô fazendo já a última carreirinha do bico dele. Vou falar pra vocês que eu não fiz nada nessa semana, foi isso aqui que eu fiz. O bico desse tapete e esse daqui, que eu vou finalizar o bico dele hoje, né? Também. Aí aqui em cima tem as coisas, mas tem aqui também coisas que faltava só o biquinho mesmo e eu finalizei, né? O bico. Só que as outras coisas eu guardei tudo, porque eu precisei dar essa desacelerada para poder colocar, né, minha cabeça em ordem para eu continuar, né, começar voltar a fazer as coisas que eu precisava fazer, porque não ia adiantar nada, gente, eu ficar forçando ali, né, me cobrando, porque não adianta. A gente não rende, a gente não consegue, né? E daí eu também preocupada, porque eu falei, meu Deus, eu não tô conseguindo gravar, né, o vídeo pro canal. E agora que eu comecei, né, e não é bom, né, gente? A gente sabe que quem produz conteúdo, né, aqui para o YouTube ou para as outras plataformas, né, a gente precisa ter essa constância, né, de sempre estar gravando, nem que seja um shorts, né, igual aqui no YouTube tem, um vídeo mais curto, mas a gente tem que estar, né, sempre ali em constância para poder a gente conseguir, né, cada dia atingir mais pessoas, né, para o YouTube estar entendendo ali que a gente tá gravando, tá sendo constante, né, e poder estar entregando os vídeos, né. E juntou tudo isso e foi indo, indo, eu falei, meu Deus, parei com tudo, esqueci de tudo. Falei, não vou fazer mais nada, guardei tudo, assisti ali, né, TV, assisti filmes e tentei, né, me desligar um pouco. Olha, vou falar para você que eu fiquei feliz, que eu estou feliz, não estou, porque eu gostaria sim de ter feito tudo que eu planejei fazer essa semana agora que passou. Mas nem tudo é assim, né, pessoal? A gente não. Aqui entra até o último vídeo, eu comentei com vocês tudo que eu gostaria de estar adiantando, né, nessa semana antes de eu voltar a trabalhar. E ali eu comentei também essa questão, né, que a gente que trabalha com encomenda e trabalha com a pronta entrega, é muito bom a gente estar conseguindo adiantar, né, bastante as coisas, principalmente as encomendas. E daí eu fiquei pensando, sabe, que eu falei, nossa, eu falei tanto, né, nem no vídeo anterior, nos outros também, né, eu sempre comento essa questão da gente conseguir adiantar o máximo que a gente conseguir, né, da produção por conta disso, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe, né,
previstos ou imprevistos, né, que acontecem na vida da gente e, e a gente tem que contar com isso sim, né? E daí eu fiquei pensando, né, nisso tudo. Aí eu peguei e falei assim, mas fazer o quê, né? É assim, a vida da gente é assim. Agora, hoje eu já tô bem melhor, né? Só tirando mesmo a tosse, né? Que ainda vai mais uns dias aí, né? Pra melhorar bem. Então era isso, pessoal, que eu vim passar para vocês. Agora pretendo retornar aí, né? Gravar. Eu não sei como que vai ser agora, né? Depois que eu retornar a trabalhar, porque daí fica mais corrido ainda para mim, né? Mas eu pretendo estar tentando, né, postar um vídeo, pelo menos 3 vídeos, né, na semana. Mas ainda tem que fazer esse teste para ver como que vai ser, né? Ou no sábado, né? No sábado e no domingo, às vezes eu acredito que eu vá conseguir sim. Durante a semana não vou dar certeza, né? Mas vou tentar. Então, gente, o vídeo de hoje é esse, né? Eu vou finalizar aqui esses 2 tapetinhos, né? E vou uma uma coisa que eu faço, né, quando às vezes me dá eu travo e não consigo produzir o que eu preciso produzir, o que é ali né, do meu cronograma ali para produzir, eu sempre gosto de pegar qualquer outra peça, né, que aleatória assim, que eu nunca fiz ou que eu já fiz, mas eu gostaria de ter feito, né, uma peça em outra cor, aí eu vou e pego, ou eu pego um coninho ali de multicolor, vou fazer flor, alguma coisa assim para poder descansar minha cabeça, né, das coisas aqui que são prioridades, vamos dizer assim, né? Então, pensando nisso, agora ainda tá cedo ainda, agora é 10, 11 horas, eu acho. Deixa eu ver. 11h30, 11h30. Então, eu assisti um vídeo da Esmeralda e eu vi uma combinação lá de um jogo de passadeira que ela fez e eu já fiz a base dela, sabe? As flores, né? E assim, vocês viram que eu postei, né, o vídeo que eu não ia abrir cone nenhum, né, de barbante, eu ia estar utilizando todos os cones abertos que eu tenho aqui, porque tem bastante. Eu consegui fazer bastante coisa, gente, mas olha, eu vou falar para vocês, meu Deus, acho que não, parece que quanto mais a gente utiliza, parece que mais aparece, né? Mas eu falei para vocês que eu não ia abrir, né, nenhum cone novo, a não ser o da encomenda, né, que eu fosse trabalhar com a encomenda, daí eu ia abrir. Mas eu vou utilizar essa válvula de escape aí para dar um up no meu no meu cérebro. Ai, gente do céu, para me ver se eu acordo, né? Ver se meu cérebro dá uma. Pera aí, né? Vamos voltar aqui para a realidade, porque não é assim, não. A gente não pode ficar toda a vida assim, despreocupado, não, porque tem que produzir, gente, porque senão não adianta, né? Então, resumindo, eu vou abrir um cone de barbante depois, gente, depois do almoço. Pretendo sim pegar um, porque uma inspiração que eu vou pegar lá da peça dela, eu não tenho aberto, então só tenho um daquela, né,
daquele tom lá, daquelas cores, eu só tenho um aberto. Agora, o que mais vai, né, o que mais utiliza, eu não tenho. Então, eu vou abrir. Caso de necessidade, gente, vocês relevem aí, eu preciso abrir. Ai, ai. Mas é isso, pessoal. Eu vim conversar um pouquinho aqui com vocês, né? Falar para vocês que é assim mesmo, que vai ter dias que você vai produzir que você nem acredita, de tantas coisas, tantas peças que você consegue fazer. Já vai ter dias que você não vai conseguir nem olhar, nem pegar, né, no crochê. Pelo menos comigo tem vezes que é assim. E quando acontece isso, eu não insisto. Eu desacelero, deixo para lá, guardo tudo, espero, né, eu estar melhor, para daí eu retomar aqui e ir em frente de novo, né, pessoal? Então é isso, desde já agradeço a todos que já se inscreveram, muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês. Peço a você que ainda não é inscrito que se inscreva, tá? Venha fazer parte aqui do meu cantinho, venha conhecer um pouco aqui, né, da minha rotina, um pouco aqui do meu ateliê. Eu pretendo aqui eu tento passar um pouquinho de tudo, né? Um pouco assim de conversa, mostro também as peças, né, que eu produzo, inspiração de cores, né, modelos, peso, medida, né, todas essas coisas. O valor que eu vendo aqui, dicas de como eu consigo conciliar, né, o meu trabalho fora, aqui com a casa, com o crochê, né, com encomenda, pronta entrega e tudo isso. Então, peço a vocês que se inscrevam, ativem o sininho aí em todas, né, para vocês serem notificados aí dos próximos vídeos. E deixe um comentário aí, conta para mim aí se vocês já aconteceu isso com vocês, de vocês já terem 1 milhão de coisas para fazer, de repente travar, não conseguir fazer, ter que dar um tempo para poder, né, colocar a cabeça em ordem e depois retomar, tá bom? Deixa um like aí para mim, se inscrevam e tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.